Olá, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Sheila. Oi, irmã. Oi, Li. Oi. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Dizer que eu sinto muito prazer em estar aqui hoje para conversar com vocês. Vou dar um tempinho só de pessoal entrar. Mas eu queria dizer assim que eu estou muito feliz em estar aqui hoje, nesse dia que foi escolhido com muito cuidado, né, para que seja o dia de lançamento desse projeto que eu estou desenvolvendo já há um tempo e que eu tenho muito carinho, né, em relação a ele, que é o projeto de desenvolvimento da minha consultoria e mentoria acadêmica. E eu escolhi hoje, dia 15 de outubro, realmente, propositalmente, por ser o Dia dos Professores, e quero aproveitar para mandar um abraço e parabenizar todos os professores, os meus amigos professores, né, que estão aí dividindo comigo esse chamado, né, que é ser professor. Então, são os meus colegas de profissão, quero parabenizar todos eles, quero parabenizar os meus mestres, que me ensinaram tanto, que me auxiliaram tanto, que estão comigo aí até hoje. Então, eu escolhi esse dia para lançar o meu projeto, que é um projeto que tem tudo a ver com essa questão dos professores, né? É um projeto do meio acadêmico, e é um projeto, assim, que eu tenho muito carinho, eu me sinto muito bem nesse processo de desenvolvimento dele, e eu queria apresentar ele para vocês hoje, né? Então, foi por isso que eu escolhi esse dia. Então, pessoal, para começar, eu queria apresentar uma pessoa para vocês, que eu falei para vocês que ia ter uma convidada especial, né? Tô vendo o pessoal aí entrando, me mandando beijo, beijo para vocês, Rebeca, Yasmin, todo mundo, tá? Eu vou chamar uma convidada aqui para vocês, que eu vou apresentar para vocês, a Kelly, tá? Então deixa eu chamar ela aqui. Tá aí, Kelly? Oi, Kelly, boa noite. Olá, boa noite, Tudo boa bem? noite, pessoal. Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Ai, que bom. Então, Kelly, eu tô aqui falando pro pessoal que eu ia te apresentar aqui, mas eu prefiro que você se apresente, né? Depois eu converso aqui com o pessoal. Gente, essa é a Kelly, ela vai falar um pouquinho para vocês quem ela é. Ok, pessoal, muito boa noite. Também sejam muito bem-vindos. Meu nome é Kelly Lira, eu sou psicóloga e eu atuo com algumas frentes na psicologia, mas a principal delas é a área de consultoria de carreira e negócios, né? E é por isso que eu estou aqui, né? No início do ano, eu e a Cris nos conhecemos e começamos esse trabalho, né? Então, eu atuo na área clínica, atuo com a psicoterapia, mas profundamente com as questões profissionais, especialmente para aqueles que estão buscando aí atuar dentro do seu propósito de vida, atuar com uma profissão ou com uma entrega cheia de significado, e acho que o que a gente vai conversar hoje tem muito a ver com isso também, né? Porque vem aí a consultoria e a mentoria acadêmica da Cris, né, Cris? Resumindo, é Isso. isso. Então, gente, a Kelly é a pessoa que esteve comigo durante todo esse processo de desenvolvimento, né? Tanto da parte do processo, quanto tudo mesmo, da estruturação desse projeto que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou lançando oficialmente hoje, mas já venho trabalhando com ele há um tempinho aí já. Né? Então, assim, é para isso que a gente marcou essa live hoje, foi para isso que a gente se propôs estar aqui hoje, porque eu tenho recebido alguns questionamentos de como funciona e eu já queria apresentar isso oficialmente. Então, nós viemos aqui hoje para apresentar esse projeto de forma oficial e para fazer aqui um bate-papo que fique de uma forma dinâmica, com algumas questões que nós trouxemos, já que os alunos já trouxeram para a gente. Então, como é que vai funcionar aqui hoje? A Kelly vai me fazer as perguntas que os alunos fizeram para a gente, né, em outros Ah, momentos. Então a Kelly tá com uma ah, colinha ali
com as perguntas que as pessoas fizeram pra gente, né? E assim, perguntas que a gente acha interessante e que também nós agrupamos algumas perguntas, né, em perguntas-chave. E assim, caso gere também questionamentos em vocês, caso vocês tenham dúvida, podem perguntar aqui, mandem para mim lá no balãozinho de dúvidas, que aí ao final a gente responde essas perguntas para vocês, tá bom? Caso tenha alguma pergunta que vocês tenham feito para mim lá nas caixinhas de pergunta e a gente não responda aqui hoje, eu vou lá depois e vou responder presencialmente para cada um os questionamentos que foram levantados lá. Certo, galera? Aí, opa, Cris, desculpa, te interrompi. Pode falar, sem problema. Mas eu também queria aproveitar para mandar os meus parabéns para os professores, né? Inclusive, estou vendo uma galera aí que entrou, aí com alguns conhecidos e alguns professores, então, meus parabéns pelo dia. Acho que realmente não tinha data melhor para você ter escolhido desse lançamento, né? Dia dos Professores. Aqui a gente está em honra ao processo de ensino e o processo de ensino com propósito, né? Para a gente organizar esse diálogo, gente, como que a gente fez, né? Primeiro, como a Cris mencionou, ao longo da semana, por meio das postagens do Instagram, a Cris recebeu algumas perguntas. E algumas perguntas surgiram fora do Instagram também, no WhatsApp. Sim, presencialmente. Então a gente reuniu tudo presencialmente. Então a gente reuniu tudo aqui, então a gente organizou uma estrutura para esclarecer algumas dúvidas e as que não couberam nessa estrutura, a gente vai tentar falar no final da live, mas a gente vai priorizar as perguntas que surgirem agora, né? Então as perguntas que surgirem na live a gente vai priorizar. Tem gente que também manda às vezes pelo WhatsApp, então a Cris tá acompanhando no WhatsApp aí, se chegar alguma coisa a gente vai perguntar, a gente vai responder. E se a gente não conseguir responder tudo, porque a ideia é fazer em 1 hora, fiquem tranquilos que depois a gente vai respondendo no particular, né, Cris? Você vai mandando ou no Instagram ou no WhatsApp da galera, tá? Isso. Eu já vi que já entraram alguns alunos meus aí, tanto alunos da faculdade quanto alguns da mentoria também, que já estão aí, né, assistindo a live. Fiquei muito feliz, pessoal, de estarem aqui hoje. Legal. E assim, gente, eu queria agradecer também, Kelly, pessoal aqui, que muita gente me mandou mensagem hoje, Dia dos Professores no privado, com mensagens muito significativas, né? Eu acho que tem tudo a ver com o propósito da consultoria e da mentoria, porque é realmente criar algo que tenha significado para mim e para outra pessoa. Então, acho que se isso tocou, né, chegou a tocar essas pessoas de uma forma que tocou o coração delas a me mandarem mensagens pessoais, personalizadas mesmo, né, com as palavras delas. Então, eu agradeço muito esse carinho que todos tiveram comigo hoje, tá? Que beleza, né? Acho que muito merecido, muito merecido. Gente, olha só. Muita gente fica curiosa em entender como que acontece um processo de consultoria de carreira para uma pessoa que em algum momento se depara com o seguinte questionamento, né? Eu preciso resolver um problema e esse problema está ligado à minha trajetória profissional. As pessoas que chegam procurando a consultoria de carreira, geralmente elas têm alguma angústia existencial ou alguma pergunta muito incômoda sobre o seu processo profissional, e isso faz com que as pessoas procurem a consultoria de carreira. A nossa história aqui, a minha história com a Cris, começou com algo parecido com isso. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem como que isso aconteceu, como que foi o início de tudo. Conta pra gente, Cris, como que surgiu, então, a ideia, porque não começou com esse nome, viu? Não fiquem vocês achando, um belo dia a gente tinha um nome, e aí como que a gente desenrola? Não foi bem assim. Como que foi, Cris? Explica aí pro pessoal. Então, foi exatamente assim como você começou a falar, né? Eu já vinha sentindo alguns incômodos. Eu acho que, assim, todo mundo que está no ramo profissional há muito tempo, tem hora que as coisas começam a mudar o sentido, né? Elas não têm mais o mesmo sentido pra gente. A gente começa a ver que outras demandas vão surgindo e essas demandas tocam a gente de certa forma que a gente vá buscar alternativas a isso. A pandemia, ela trouxe, eu acho que essas coisas de uma forma muito potente na vida de todo mundo, dos estudantes e dos professores. E isso começou a me incomodar muito. Então, isso já vinha me incomodando. No início desse ano, quando a gente foi tentar voltar com algumas questões presenciais, eu vi assim que, em contato com os alunos foram me trazendo muitos problemas em relação ao estudo, que eu acho que foram potencializados por causa da pandemia, porque houve uma mudança muito drástica da realidade deles e da nossa, e da realidade do ensino. Então, tudo isso tocou assim, em coisas que talvez muitos de nós não estavam preparados para lidar com aquilo naquele momento.
E foram surgindo muitas reclamações dos alunos em relação ao estudo. Né? Então, o tempo todo eu recebia queixas dos meus alunos. Para quem está aqui e não sabe, eu sou professora do curso de medicina, eu sou tutora. Então, eu trabalho numa área que a gente trabalha com uma metodologia ativa, que o aluno precisa se expressar, né? É uma coisa que ele acaba desenvolvendo a habilidade de se expressar. E eu via que eles vinham tendo muita dificuldade, tanto na parte do estudo, quanto na parte de se expressar naquele momento ali da fala. E tudo isso foi eles vieram buscando, né? Vieram me procurar buscando respostas, Ajuda, né? Ajuda. Como eu posso melhorar? Como eu posso estudar? Como eu rendo mais? E assim, de início, Kelly, a única coisa que eu conseguia fazer, porque eu via aquilo ali, o que que era? Eu conseguia falar para eles como eu estudava. Então eu dava exemplos. Pessoal, eu estudo assim. Então eu faço assim, eu faço desse jeito no livro, eu pego uma figura e faço assim, faço um resumo. Então eu ia falando o meu jeito. Só que assim, eu conseguia ajudar alguns alunos, mas outros eu via que não tinham um perfil semelhante ao meu e as coisas não estavam casando. Então isso me despertou um desejo de começar a olhar isso com mais carinho, né? Falar, gente, por quê, né? E aí veio aquele porquê mesmo. Por quê que pra mim dá tão certo e pros outros não dá tão certo? Que é uma coisa que às vezes a gente não se questiona tanto, mas a gente começa a olhar cada um como cada um, né? Ô, Cris, sabe uma coisa que você falou, né? Você falou que isso veio bem no surgimento da pandemia, né? Na pandemia, a pandemia foi algo que colocou todo mundo dentro de casa, né? E isso obrigou todo mundo a voltar-se para dentro de si, né? E assim, quando a gente entrou nesse início, falando agora até compartilhando um aspecto clínico, um aspecto que a gente viu, eu vi muito em consultório, foi esse contato com o eu mesmo, né? E essa descoberta de que eu tenho um problema. Porque antes da pandemia, nós tínhamos muitas distrações, né? Então a gente podia viver uma angústia, um aluno, por exemplo, trazendo por exemplo de um aluno que tem uma angústia com relação ao estudo, só que ele tem muitas distrações, ele tem como não olhar para isso. A sensação que eu tenho, e agora lembrando lá no início, quando a gente começou a conversar, é que parece que a pandemia obrigou as pessoas a entrarem em contato com suas questões e com suas angústias. E o aluno a entrar em contato com a sua angústia a respeito de como que está se sucedendo aí sua formação acadêmica, né? E aí, quando você fala que você percebeu uma crescente na reclamação bem nesse momento, isso vai ao encontro do que a gente viu no cenário clínico, né? E faz todo sentido, né? E aí então, aí eu não quero te perder o fio da meada, mas você estava dizendo... Isso, mas foi bom porque eu acho que as pessoas têm que entender também que assim, a pandemia ela não trouxe isso. A pandemia ela nos fez ver coisas que já existiam. Trouxe para outros problemas, mas não estou falando desse especificamente, né? Então, não, assim, isso, entre outras coisas, Entre outras coisas, esse foi uma questão que, assim, muitas coisas aconteceram, mas também muitas coisas que a gente não dava atenção, a gente acabou dando atenção porque elas começaram a ficar mais preponderantes no nosso dia a dia, né? Então, a gente começou a ter que olhar isso com mais carinho. E aí foi assim, eu fui tentando ajudar alguns alunos e eu já estava assim, né, começando a conhecer a Kelly para ver algumas questões que já vinham me incomodando, e aí eu trouxe para a Kelly isso, que eu queria muito ajudar esses alunos e que eu não estava conseguindo, né, desencadear uma coisa neles, porque eu via assim, o que eu via? Eles se diziam impotentes, eles se diziam, eles se viam como fracassados, e eu olhava aquilo e falava, como, gente, que esse menino está se vendo como um fracasso? Então isso começou a me incomodar, porque eu estava trazendo para esses alunos crenças limitantes que iam impactar na vida deles. Então isso começou, e isso mexeu comigo, e aí eu trouxe isso para a Kelly, a gente começou a ver que as pessoas realmente estudam diferente. Então as pessoas não só estudam diferente, como elas são diferentes. Né? Então foi analisando isso que nós chegamos então no nosso ponto de partida, que foram as inteligências múltiplas, né? Que é então de onde tudo começa, né? Foi aí que a gente começou a abrir começou a puxar o fiozinho, né? Então acho que Ô, Cris, mas assim, inteligências, eu sei que a gente não tá fazendo essa live, não é uma live para falar de inteligências múltiplas, né? E assim, só para situar o pessoal, o que é esse lance de inteligências múltiplas? É tão falado, né? A gente vê na internet, às vezes, alguma coisa, mas o que é, assim, rapidamente, só para contextualizar?
Então, as inteligências múltiplas, ela é uma teoria de Howard Gardner, né? Ele publicou essa teoria há muito tempo, na década de 80, e ele trabalhava isso muito para a questão infantil, mas a gente consegue extrapolar isso para todas as pessoas. A questão é que ele traz na teoria dele que nós temos basicamente 7 inteligências, que foi a primeira teoria que ele trouxe. E todos nós temos esses 7 tipos de inteligências, faz parte das nossas características. E acaba que a gente começa a desenvolver essas inteligências a depender da nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, como a gente vê o mundo, né, as nossas relações com o mundo fazem com que a gente desenvolva algumas inteligências mais do que as outras. Mas nós temos... Eu acho que tá... Caiu aqui? Não, não caiu não. Não caiu tá não? tudo ok. Tá. Não, é que eu ia fazer uma pergunta aí, eu que congelei por não, mim é porque mesma. apareceu um recadinho aqui de conectar a rede, aí eu fiquei com medo de ter caído. Mas eu acho que, né? Então, assim, resumidamente é isso. Nós temos 7 inteligências. Essas inteligências são a linguística. Eu vou só citar, porque eu acho que com 1 hora não dá para explicar todos, porque tem que ser bem resumido. Não, né, rapidinho, só resumidinho. O que é a linguística? Rapidinho. Então, Linguística rapidinho. Só a linguística é aquela afinidade é. que nós temos com leitura e escrita direta. Então, é a linguística, né? A lógico-matemática é a questão do cálculo, é a questão da visão das notações científicas. Então, a pessoa olha, ela consegue ver números onde outras pessoas veem letras. É basicamente isso a lógico-matemática. Nós temos também a espacial visual. Eu falo que a espacial visual é aquela pessoa que pinta, né? Então, por exemplo, tem aqueles grandes artistas, eles falavam que eles, na verdade, pintavam o que eles viam dentro da mente dele. Então, eles eram completamente visuais. Né? Então, a gente tem isso também, e muita relação com forma. Eles têm essa relação com forma, então a pessoa consegue ver essa relação com forma. Eu brinco com os alunos quando eu vou explicar para eles que é assim, sabe aquele mestre de obra que olha o chão e fala, vai gastar 5 caixas de piso aqui, mais 10 ali? Você fala assim, opa, como que essa pessoa sabe isso? Mas é esse tipo de habilidade que a pessoa tem, né? Que vem se desenvolvendo ao longo da vida dela. Outro que nós temos é a musical. Né? Que é aquela coisa, a capacidade de identificar tons, identificar ritmos, músicas, que também está muito relacionado com as outras inteligências na questão da fala. Então, tem pessoas que têm aprende ouvindo, né? Exatamente, tem muita facilidade de escutar. Sou eu. Ela é muito musical mesmo, gente. Ela é muito. Eu sou muito musical. Né? Nós temos também as 2 outras inteligências que nós temos, que é a espacial, falei da espacial visual, musical, linguística, lógico-matemática. Nós temos também a intrapessoal e a interpessoal, que são as inteligências relacionadas com as relações com o mundo. Como a pessoa se relaciona com as outras pessoas, seria a interpessoal, e como a pessoa se relaciona com si mesma, que seria então a intrapessoal. E nós temos também a nossa última inteligência. Gente, eu vou mentir pra vocês, não, eu tô nervosa. Eu falo isso todos os dias. Cadê? Onde é que Ai, tá? meu Deus. Gente, tem certo. A gente também, né? Mas de vez em quando eu inventa de entrar em detalhes. Ô, gente, bobeira. Sinestésico corporal. Que é a capacidade que a pessoa tem de conhecer o próprio corpo. Eu tava procurando e nem precisei, veio na mente. Mas assim, a sinestésico corporal é o quê? A capacidade que a pessoa tem de se compreender em movimento. Então ela consegue se colocar em movimento, ela consegue ver os movimentos das coisas, como as coisas estão posicionadas em movimento. Sinestesia é uma coisa que a gente tem muito, a sinestésico corporal. Atletas têm muito isso, né? Que é essa compreensão do corpo, das imagens. Então, essa pessoa, ela tem uma capacidade de entender a tridimensionalidade das coisas, inclusive relacionadas com o corpo dela. E todas essas 7 inteligências, elas se relacionam numa pessoa com maior ou menor predominância de uma delas, até 2 ou 3 delas. Tem pessoas que estão equilibradas, mas a grande maioria a gente tem a predominância de 2 a 3 delas, a maior parte do tempo. E, gente, olha só, né? Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Porque eu sei que a gente quer falar da consultoria e mentoria acadêmica, a gente vai falar, mas que não, eu acho que, assim, fica difícil a gente trazer a dimensão de como que isso se construiu sem explicar só um pouquinhozinho inteligência múltipla, né? E como vocês viram que a Cris falou, né? Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que é uma coisa legal isso que você está falando, que é assim, essa questão da inteligência múltipla, ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está na infância, é a época que mais ou menos você se identifica sugando o meio externo. Então, você se relaciona com o meio externo e adquire muitas coisas. E, normalmente, nesses momentos, a gente tem várias influências, né? Várias coisas vão acabando desenvolvendo algumas inteligências mais do que outras. Quando a gente está na fase adulta, a gente começa, na verdade, a interagir, nossa interação com o meio. Então, a gente acaba doando muito do meio, a gente acaba fazendo troca com o meio. Diferente da criança que recebe muito.
né? E se a gente for observando assim a questão das nuances. Quando isso acontece, quando a pessoa chega na idade adulta e ela não entende essas nuances de diferença de inteligência que ela pode ter, ela começa a se comparar com as outras pessoas. Então ela começa a achar que por que fulano faz uma coisa tão melhor que eu? Na verdade é porque o fulano tem uma inteligência diferente da sua. Então, assim... A inteligência certa na aplicação certa, né? Isso! Então, assim, a pessoa começa a se julgar, né? Ela começa a achar que ela é incompetente, que ela é incapaz, isso traz ansiedade, traz depressão. Principalmente, isso aparece principalmente na idade adulta, porque a gente começa a interagir de uma forma diferente com o meio, né? De uma forma diferente com as pessoas. E tem um ponto sobre isso, que é a devolutiva que a gente tem dessa interação, né? Porque assim, você tem uma inteligência X que é predominante em você. Só que aquilo é predominante, você vai perceber isso de uma maneira muito sutil, às vezes relacionada a seus hobbies, mas não necessariamente aos seus estudos ou não necessariamente à sua profissão. E aí o que vai acontecer? Do meio para frente, como você não está usando a sua inteligência para aprender coisas que você precisa profissionalmente, academicamente, você começa a pensar no que as pessoas bem-sucedidas que você conhece estão fazendo para continuarem e serem bem-sucedidas no que fazem. E você se compara, que é o que você falou. É Exatamente. onde começa a dar ruim. Por quê? Exatamente. Porque a pessoa vai ser bem-sucedida ali porque ela está usando a inteligência dela para obter o resultado que ela quer. Você só vai ser bem-sucedido ali se você usar a sua. Aí a grande pergunta é... Qual é a sua? Qual é? Qual é a e sua? assim, o que eu vejo muito na internet, o que eu vejo muito nos canais é assim, desenvolva tal inteligência. Então a pessoa fica, às vezes, ela compreende, ela sabe que existem inteligências e fica buscando desenvolver inteligências. E na verdade, tem como desenvolver, mas não é o seu foco inicial. O seu foco inicial é você usar a sua inteligência ao seu favor. E às vezes as pessoas, elas também são muito deterministas. Quando a gente busca coisas muito fechadinhas na internet, vocês vão ver lá que assim, pessoas linguísticas tendem a buscar tal carreira, pessoas lógico-matemática tendem a buscar outra carreira. Isso é muito limitante, pessoal. Porque, na verdade, você pode seguir os caminhos que você desejar seguir utilizando a sua inteligência a seu favor. Tem como você fazer isso? Umas coisas... Nossa, você vê aquela... Desculpa, Cris, assim, interrompendo de novo. Mas assim, às vezes você tem uma pessoa que às vezes na infância é uma líder e é muito comunicativa. Aí desde criança você já começa a ver, não, fulana tem que trabalhar com tal coisa. Né? E aí, será que a fulana quer trabalhar com tal coisa? Será que quantas possibilidades fulana não tem para trabalhar com tantas outras coisas, desde que ela encontre uma estratégia para aplicar aquela inteligência na carreira que ela deseja ter? E essa que está a questão da questão da inteligência, que muita gente acredita também que a inteligência está relacionada só a estudo. Mas a inteligência, a gente tem que lembrar que ela está relacionada com a nossa forma de interagir com o mundo. Então ela vai determinar várias coisas que a gente busca, hobbies, até os tipos de filme que a gente busca, né? As coisas que a gente faz, elas estão muito relacionadas com a nossa inteligência. Porque elas deixam o nosso cérebro tranquilo. Porque o nosso cérebro está tranquilo, aprendendo e visualizando aquilo. Quando a gente olha na parte da educação, existem várias estratégias relacionadas com essas inteligências. Então, quando você está na fase adulta, você recebe muita estratégia. Você começa a ver as pessoas usando estratégias diversas. E quando você vai buscar, né, mesmo na internet, estratégias de estudo, existem várias e várias ferramentas com índices assim, de aceitabilidade de sucesso muito altas. Só que assim, a gente tem que lembrar que o índice de sucesso vai ser alto se ela estiver de acordo com as suas características pessoais, no caso, com as suas inteligências. Então, quando a pessoa começa a aplicar uma estratégia que não tem a ver com a sua inteligência, aquilo causa na pessoa um probleminha, porque ela começa a não entender por que aquela estratégia dá tão certo para o outro e não dá certo para ela, se ela não tiver o conhecimento do perfil dela. Aí ela vai associar a inteligência com o seu extremo oposto, que na verdade seria a ausência de, também conhecida como burrice, que é um outro erro, né? Porque às vezes não se trata de você ser uma pessoa limitada ou até o vulgar burra, não é isso. Às vezes é uma questão de você de autoconhecimento, né? Você não tem... E usa errado, né? E eu peço para meus alunos, risque esse nome, né? Eu sou fraquinha, eu sou burrinha, risca isso da sua lista. Não é isso. Porque isso é uma coisa que, assim, você acaba escutando até externamente e interioriza, baseado num padrão que você não sabe de onde surgiu aquilo ali. Então, na verdade, você se conhecer e saber como você funciona é a sua melhor ferramenta, porque aí você consegue usar todas as ferramentas disponíveis casando com as suas características pessoais.
Isso me remete àquela frase do Einstein, né? Que ele fala assim, se eu não vou saber exatamente as palavras, mas o contexto é assim. Se você julgar um peixe pela habilidade de subir em árvores e um macaco pela habilidade de permanecer embaixo d'água, ambos serão imbecis. Se você inverter, ambos serão gênios. Né? Eu acho que é uma frase que faz todo sentido com o que vem por aí. Porque como que foi que das inteligências múltiplas você chegou até a consultoria, mentoria acadêmica? Como que foi, assim, sei lá, que chegou até a consultoria acadêmica? Vou começar por aí, né? A consultoria, né? Então, assim, falando da consultoria. A consultoria, ela é o início de todo o processo. A consultoria, se a gente fizer uma analogia aqui com uma avaliação médica, por exemplo, ela é uma consulta. Então é um momento... Médica, exatamente. Ela é o momento que o aluno... Isso. Ela é o momento que o aluno traz para mim o quê? As queixas dele. Então você não vai no consultório e fala para o médico o que você está sentindo? Então é o momento da queixa. Qual que é essa relação com as inteligências múltiplas? É que as inteligências múltiplas, elas estão associadas à queixa, mas elas são nosso ponto de partida, porque eu comecei a visualizar no momento que eu fui trabalhando com os alunos que não era suficiente eu analisar só a inteligência múltipla, que eu precisava analisar outras coisas. Né? E é aí que a consultoria começa a tomar o corpo dela. Porque não basta eu definir quais são as inteligências desse aluno. Eu tenho que compreender como ele funciona e analisando todo esse processo, o contexto todo de como ele me traz isso. Então, quando eu faço a consultoria, eu trago ali, né? Eu faço uma entrevista com esse aluno junto com as queixas dele, ele me traz todas essas queixas e eu começo a fazer perguntas para entender como esse aluno funciona. Né? Como essas queixas que ele me traz podem estar casadas com características dele. É uma entrevista, né? Bem completa. É uma entrevista bem completa, né? Então, eu faço várias perguntas. Tem alguns alunos que falam assim pra mim. Teve um aluno que foi muito interessante, que ele falou assim pra mim: nossa, como que ela vai me entender se eu nem eu me entendo? Eu ri muito dele falando isso. Freud, corre aqui. Aí eu falei, calma, né? Assim. Mas assim, eles falam coisas, né, durante a entrevista, e algumas perguntas que eu faço, que às vezes na hora eles não entendem a profundidade daquilo, mas elas trazem muita informação sobre eles. Né? Então a consultoria é esse processo onde eu consigo entender o que esse aluno está me trazendo. Entender inteligência múltipla, entender contexto do aluno e fazer avaliações. Tipo, é só a entrevista e a inteligência múltipla e acabou? Ou não? Não. Eu também, durante a consultoria, né, eu faço a consultoria com ele, eu faço toda a entrevista, ele me traz as queixas, eu faço uma entrevista muito completa. Entendi. Ixi, eu caiu ou a Kelly caiu? Deu uma pequena falha de conexão normal, mas voltou. Né? Para todas ligados as à astrologia, a gente está em Mercúrio retrógrado, então tem que saber lidar. Eu não estou dizendo que eu acredito, estou dizendo que tá. Continue. Não posso negar. Só estou mencionando. Então, junto com essa entrevista, pessoal, no mesmo dia da entrevista, eu aplico alguns testes com esses alunos. Um desses testes é o teste de inteligências múltiplas, que me traz muitas informações para que eu possa combinar com a entrevista, que a entrevista já me trouxe muitas informações, mas o teste vai me trazer mais algumas, e aplico outros testes também que me mostram como esse aluno funciona. Como ele funciona como pessoa, como ser humano, como contexto. E tudo no primeiro encontro da consultoria. Tudo no primeiro encontros tem na consultoria? A consultoria são 2 encontros, porque, Kelly, eu tenho que pegar todo esse material que ele me traz, eu tenho que pegar todos os testes que ele faz, e eu vou sentar e analisar todo esse perfil desse aluno. Né? Eu tenho que analisar quais são as inteligências, porque normalmente nós temos 2 inteligências que são mais preponderantes, principalmente na fase adulta. E aí eu tenho que avaliar como essas inteligências estão, se essas inteligências estão equilibradas ou não, né? Como é que elas podem, né, funcionar ali nesse processo. E aí, depois que eu analiso isso tudo, eu faço uma devolutiva com esse aluno, que é o segundo encontro. Então, a consultoria são 2 encontros. Né? Até aí é tudo consultoria, nada mentoria. Tudo consultoria. Né? Tudo consultoria. Tá. Vocês viram, né, gente? Algo bem completo. É assim, mergulho no autoconhecimento. E assim, eu posso ter eu digo com certeza que assim, é um mergulho de autoconhecimento que vai trazer muitos benefícios para o processo de ensino, aprendizagem, mas para a vida, né?
Porque, imagina, Sim. o autoconhecimento, ele vai permear o todo, né? Toda vez que você se conhece um pouco mais, você vai se tornar mais habilidoso, não só para a aplicação imediata que você foi buscar aquele conhecimento, mas isso vai permear o todo, né? Então, nossa, Exatamente. enfim, E muito assim, legal. E é tem o segundo interessante que encontro. Desculpa. isso, nessa devolutiva, o interessante é assim que eu não faço só uma devolutiva para ele sobre as inteligências múltiplas. Eu faço uma devolutiva sobre o que eu visualizei dos testes dele e da entrevista dele, como ele funciona. Tá. E assim, é muito interessante porque eles me dão feedbacks positivos, que realmente eles funcionam daquela forma. E assim, eu vejo que muitos deles lutam para não ser o que eles são. Essa é a grande questão. E esse ponto da Ah, consultoria é muito importante, porque eles começam a ver que não tem problema nenhum em ser quem eles são. Eles começam a entender que aquilo ali tem tudo a ver com o que eles são. E eles começam a entender que a forma de estudo deles tem que ter a ver com isso também. Né? eu assim, agora eu preciso trazer um pouco de psicologia, né? Porque Kelly sendo Kelly. Mas assim, até parafraseando Jung, né? Que a minha abordagem não podia deixar de mencionar. Tem uma frase de um teórico da psicologia que ele fala assim: tudo que negamos em nós nos subordina, e tudo que aceitamos em nós nos transforma, né? E isso faz uma conexão direta com o que você falou, porque o aluno ou a pessoa, né, que ela nega em si uma característica que é parte de quem ela é, parte que define quem ela é, isso vai subordinar a pessoa, escravizar a pessoa. A partir do momento que você acolhe isso é capaz de te transformar como ser humano, né? E Exatamente. por que não dizer como estudante, né? Exatamente. E nessa devolutiva, Kelly, é claro que eu trago para ele toda a devolutiva de tudo que eu vi na entrevista dele, mas eu faço algumas propostas para ele. Então a gente pode fazer alguns ajustes, né? Eu explico para ele quais seriam os ajustes, ou eu mostro para ele o que está acontecendo, e alguns até com essa visualização do que está acontecendo ali, eles já conseguem evoluir muito. A gente pode fazer alguns ajustes de estudo relacionados a isso, ou então eu trago uma proposta completa e explico para ele como essa proposta funciona relacionada a todo o resultado que eu obtive da entrevista e dos testes dele. Então eu não prática, é ir para a prática. é então, prática, é prática. Eu trago para ele, eu mostro e eu não trago simplesmente e falo, o seu método é esse. Não, eu explico, o seu método é esse por isso, isso e isso. Entendem? E eu faço eles compreenderem que realmente o método tem a ver com eles. E aí a gente vai colocar isso em prática. E aí ele tem que, então, colocar tudo isso em prática. Entendi. Aí, beleza, acabou. Não, aí fica não tudo acabou. lindo, todo mundo fica... Não acabou. Porque acho que agora que entra a mentoria... Isso. Ou não. Então, imediatamente... Ou não. Tá, entendi. Ou não. Então, vamos explicar o... Então, tá. Então, entra ou não. Por que entra ou não? Como que é esse negócio? A primeira etapa é sempre a consultoria. Porque a gente tem que lembrar que eu preciso fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, eu vou indicar o que seria melhor adaptável àquele aluno, né? As mudanças que ele precisa fazer. E alguns alunos já conseguem colocar isso em prática sozinhos. Tem alguns que já conseguem fazer essas mudanças sozinhos. Outros, Kelly, são mudanças que são, de certa forma, um pouco mais drásticas para eles. Que foram pessoas que ficaram muito tempo da vida estudando de uma forma que não era compatível com eles. A gente precisa fazer uma mudança, né? E aí, o que entra aqui? A mentoria. A mentoria eu faço na prática. Eu vou supervisionar esse aluno na prática, realizando a metodologia que eu passo para ele, tirando dúvidas dele e auxiliando ele no processo, até que isso se consolide como um novo hábito, até que ele entenda tudo aquilo. É um acompanhamento na prática. É um acompanhamento na prática. Bem, assim, bem na prática mesmo, de eu sentar e mostrar para ele como aquilo vai funcionar. Entendi. Resumindo assim, a consultoria é o começo de tudo, que aí a gente tem os testes, tem a entrevista muito profunda, aí depois do segundo encontro tem a devolutiva, que tem a proposta de como vai ser a jornada de estudo dessa pessoa, e aí na hora dela colocar em prática, tem gente que vai fazer, vai ser útil esse acompanhamento. Tem gente que não, tem gente que vai falar, não, beleza, entendi, tô aqui com minha proposta e vou fazer, consegue, top. Mas tem gente que vai ser muito importante por N razões. Às vezes, alguma resistência, algo muito mais inconsciente, às vezes hábito mesmo, né? Para você transformar a teoria na prática, para ir para hábito mesmo. É isso que eu tô Exatamente. entendendo. E assim, na hora da consultoria, eu trago tudo isso para ele e eu posso recomendar ou não a mentoria. E eu vou explicar para ele o porquê recomendar a mentoria ou o porquê não recomendar. Mas tem alguns alunos que solicitam, não, mas eu quero fazer na prática com você para continuar. Então, tudo bem, é uma escolha dele nesse momento. Mas ele tem que ter feito a consultoria antes. Sempre ele faz a consultoria antes. Legal.
Tá? Isso parece muito com o processo de psicoterapia e processo de análise, né? Porque, assim, eu vejo bastante relação, porque, assim, imagina, tem pessoas que elas fazem psicoterapia por uma questão de saúde, e tem pessoas que fazem por uma questão de bem-estar, né? Tem pessoas que fazem... Tem gente que vai até o psicólogo para fazer um aconselhamento psicológico, né? E às vezes com esse aconselhamento tá tudo organizado e ela dali do meio para frente ela consegue seguir. Uma consulta, 2, 3 resolve, né? Às vezes, mas tem pessoas que elas precisam de tratamento, né? Tem gente que precisa da consulta de orientação psicológica e tem gente que precisa, depois da consulta, a gente faz o diagnóstico e ela precisa de um tratamento. Esse tratamento necessita de um acompanhamento. Então eu vejo muita relação da consultoria com a mentoria, né? Eu também vejo, e num outro sentido também, porque assim, o tratamento pode ser uma intervenção, né? Mas precisa da contrapartida. Então, até na terapia, igual você fala, né? Na psicoterapia, na análise, você precisa que o outro esteja comprometido com o processo. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estaria acompanhando ele, mas o processo somos nós dois. Eles têm que estar comprometidos com esse processo. Não existe milagre. Não existe uma varinha que pronta prateleira. Não tem. E assim, eu vou passar, claro, tem alguns alunos que conseguem colocar isso na prática e vão super bem, né? Até uma das alunas que eu vou falar aqui hoje com vocês fez isso tranquilamente. Tem outras pessoas que precisam de ajuda, né? Então, é esse acompanhamento, é o tratamento acompanhado. Então, ele vai receber o tratamento, vai receber a intervenção que deve ser feita e eu vou acompanhando para ir aparando aquelas arestas, mostrando para ele como funciona, porque realmente a gente só consegue enxergar uma coisa que a gente já viveu, ou que a gente já fez, ou que a gente já viu alguém fazer. Não tem como a gente surgir com algo novo e achar que a pessoa vai compreender aquilo de uma hora para outra. Então, a mentoria serve para isso, serve para transformar isso num novo hábito e fazer com que essa pessoa consiga desenvolver bem aquela metodologia que é a específica para a característica dela. Top, muito legal. Ô, Cris, e aí? Quem é as pessoas que você falou que você trouxe aí, aluno, que você vai comentar aí? Como é que é esse negócio? Tem cases, então, gente. Tem cases. Assim, não dá para trazer muitos cases, né? Eu tenho vários alunos que participaram comigo. Porque assim... Dá, rapidinho. Porque assim, pessoal, é interessante até explicar isso, que alguns alunos estiveram comigo durante todo esse processo. Eu vi até alguns aqui na live, aqui com a gente, né? O que é essa questão deles estarem comigo nesse processo? Eu acompanhei eles, eu fiz entrevista com eles, né? Então são os nossos cases, que são os nossos inícios ali, né? A gente fala dos estudos de caso, mas assim, eles não são pessoas que não quiseram participar disso. Pelo contrário, eles tinham dificuldade, nós trabalhamos junto nesse processo, o que auxiliou o processo todo do desenvolvimento da metodologia. E claro, gente, que eu vou citar os nomes aqui, mas eu já conversei com eles, eles permitiram que eu citasse os nomes, que eu contasse, né, como é que foi o processo de cada um deles. Então tá tudo autorizado, todos sabem, tá? Então eu vou falar os dois nomes dos dois alunos aqui, que inclusive são meus alunos, né? Então, o primeiro deles foi o Gabriel. Hoje o Gabriel está no 8º período. O Gabriel já esteve comigo em vários momentos, né? E qual que era a principal queixa do Gabriel? O Gabriel, ele virava para mim e falava assim, eu sou preguiçoso. Ele falava isso para mim o tempo todo. Eu procrastino, eu não consigo terminar as coisas que eu começo. Essa era a queixa do Gabriel. E aí eu fui fazendo uma entrevista bem profunda com o Gabriel sobre várias coisas. Ele me trouxe muitas coisas. O Gabriel me trouxe muito material, né, relacionado a ele. E aí eu fiz, né, os testes, todos os testes com o Gabriel, e fiz inclusive o teste das inteligências múltiplas. E aí, nisso tudo, a gente viu que o Gabriel tem 2 inteligências que preponderam. Tem uma outra muito próxima ali. Mas as principais inteligências do Gabriel são espacial, visual e musical. O Gabriel, ele é espacial, visual e musical. É muito disso. Mas ele tem uma outra também que não são 2, né? Tinha 3, né? Tipo, ele tinha, né? Tinha 3, porque tem uma que tá muito pertinho. Essas 2 eram muito, muito altas e a outra tava do ladinho ali, né? Então ele tem 3. E a outra era a linguística. Então bateu muito com o que ele me falou, porque ele me falou que ele sempre amou ler, que era uma coisa que ele sempre amava fazer e tal. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. E eu comecei a ver que o Gabriel, toda a questão do Gabriel, que ele falava, eu sempre começo e não termino, eu sempre começo e não termino. O Gabriel é uma pessoa muito direta. O Gabriel, ele é aquela pessoa que, quando você conversa com ele, você vê isso. Ele é uma pessoa que ele tem que ver o fim da coisa, entendeu? Quando você tá trabalhando, ele é aquela pessoa assim que ele tem que... Eu tô anotando um negócio que eu tenho que perguntar pra você. Peraí. Tá bom.
Pode falar, pode falar. Ele é aquela pessoa que ele tinha um problema, que até na psicanálise, a Kelly fala que é na psicologia da problema de acabativo. Ele não acabava as coisas que ele começava. Acabativo. Né? Ele começa e não acaba, começa e não acaba. E aí, ele falou comigo que ele tinha isso, e eu comecei a ver que, na verdade, o Gabriel, ele não gostava de fazer, é uma característica dele. Quando eu falo não gostar, gente, não é assim, não é consciente. Eu não gosto de fazer isso. Eu via que era uma característica dele. Coisas muito longas, onde ele não via fim, onde ele não sabia onde aquilo ia dar, para ele, geravam, assim, vontade zero de terminar. Né? Então, analisando isso e vendo todo o resultado, vendo toda a investigação de todos os testes, a gente chegou num direcionamento para o Gabriel. Então, qual foi a intervenção que eu fiz com o Gabriel? E eu acompanhei o Gabriel por bastante tempo. Que a questão é o seguinte, o Gabriel ele tem que ver começo, meio e fim tudo que ele faz. Então, o Gabriel ele não senta mais para estudar. Assim. Não, ele não. Se ele não vê onde aquilo vai dar, ele não faz. Isso eu conseguia ver com ele em várias áreas. Né? Por exemplo, se o Gabriel tinha que fazer uma parte do trabalho de iniciação científica dele, não adiantava você virar para ele e falar assim, olha, vai ler, sei lá, procura uns artigos aí. Nunca que ele ia procurar. Procura tal coisa, nunca. Agora você falasse para ele assim, é o seguinte, tem 20 artigos no banco, eu preciso que você me resuma os 20. Ele trazia na data certa, 20, né? os 20 daqui 3 dias. Os 20 artigos para daqui 3 dias. Ele entregava o artigo daqui 3 dias. Então você via que, né, eu falava para ele, onde que você é preguiçoso? Me explica. E aí na conversa toda, a gente começou a compreender isso, que essa pessoa, ela funciona como? Ela precisa entender processo de começo, meio e fim. Ele tem que entender o que ele vai começar, o que ele vai terminar, até onde ele vai. Então ele tinha que ver isso. Então, o Gabriel, ele não é aquela pessoa que pega a matéria e vai estudando a matéria aleatoriamente. Não. Eu fui junto com ele, né? Nós fomos fracionando as coisas que ele ia trabalhar. Então, cada estudo dele, ele sabe que ele vai começar e terminar naquele momento. Ele sabe exatamente o tempo, né? A extensão do que ele vai estudar. E nós fomos fracionando. Gabriel, esse é o seu xará. Os dois conversaram comigo. O Gabriel tá falando aí, Pereira. O xará é seu, Gabriel. Gabriel Pereira está aqui. Oi, Gabriel. Os dois devem estar, né? Então, oi, Gabriel. Os dois estão aí. E aí, o Gabriel, ele precisava disso. Então, ele precisava entender meio e fim. Então, a gente fracionou. E aí, usando as inteligências dele, que ele é muito musical, ele é muito visual e muito linguístico, ele sempre lê as coisas de uma forma direcionada. Então, ele não sai lendo aleatoriamente. Ele lê, ele usa imagens para contextualizar a leitura dele e ele lê sempre em voz alta. Por causa da questão musical, ele aprende. Ele aprende ouvindo. Nossa, super me identifiquei com isso, porque eu também não tinha uma crise, né, gente? No meu caso, quando eu me formei lá em, né, não vamos entrar em detalhes, né? Nessa ocasião... não tinha uma crise, né? Então eu descobri na prática, né, que eu era auditiva, então assim, tive a felicidade de descobrir que se eu lesse em voz alta, para mim, o feedback auditivo da minha voz era top. Eu conseguia ter uma memória auditiva da minha voz lendo a coisa. É bizarro. Mas você vê, gente, bom. Que coisa legal. Dá tempo de falar de mais um caso? Rapidinho, né? outro, né? Outro que a gente trouxe, que eu conversei com ela, foi a Damaris. A Damaris é uma pessoa que ela estava comigo em tutoria. E assim, talvez tutoria não seja comum para todo mundo, mas a tutoria é um momento em que a gente tem que se expressar, você precisa falar. Então, ela sentia muita dificuldade em estudar sozinha. Ela falava para mim que ela assistia videoaula e estava tudo bem, mas estudar sozinha para ela era muito complicado. E na metodologia ativa você estuda muito sozinho. E trazer aquilo ali para a tutoria. E assim, isso parece uma coisa muito simples, mas eu fui conversando com a Damaris. E aí eu comecei a perceber que a Damaris, ela era uma pessoa completamente intrapessoal. O mundo da Damaris é assim, eu pego fora e jogo dentro. Fez sentido dentro, fica. Pego fora e jogo dentro. Ela é assim. Então a Damaris toca violão pra ela, a Damaris canta pra ela, a Damaris pinta pra ela, nunca mostrou a pintura dela pra ninguém, nunca mostrou nada dela pra ninguém. Ela é pra ela traz pra ela, sempre. Então eu comecei a ver que, na verdade, pro estudo dela conseguir seguir, ela tinha que fazer com que as coisas tivessem significado interno para ela. Internalizar, né? Que bonito. Exatamente. Isso, né? Foi poético. E assim, interessante aqui o caso dela, quais eram as inteligências mais predominantes dela? É a musical, né? É a questão do ouvir e a intrapessoal. Então, eu comecei a usar o quê? Eu comecei a usar a intrapessoal, ela trazendo tudo para ela, lendo também, estudando em voz alta.
Então, ela, com essas duas inteligências, a Damaris, ela vai estudar doenças ou ela vai estudar medicamentos, ela não faz isso de forma aleatória. O que isso faria em mim? O que esse procedimento faria em mim? Se essa doença estivesse em mim, como que esse processo aconteceria em mim? Então, tudo ela traz para mim, sempre. E ela começou a ver essas questões na vida dela toda. E aí foi muito interessante que uma semana depois da devolutiva, ela me procurou e ela é extremamente tímida, assim, com a relação interpessoal dela, ela não se sente mais tímida, é uma declaração dela. Ela falou que ela resolveu, uma pessoa que disse que não conseguia falar. Ela se candidatou a dar uma aula na Liga Acadêmica. É uma pessoa que se dizia que não conseguia. Ela falou, eu trouxe a responsabilidade para mim, eu vi que fazia sentido para mim, me candidatei e dei a aula. Então a gente vê que essa questão do autoconhecimento, meu Deus. Essa questão da inteligência múltipla e do autoconhecimento, ela faz com que você lide melhor com o mundo, né? Por isso que é um processo muito legal. Gente, vocês viram o potencial de transformação que tem isso? Né? Nossa, que, olha... Assim, eu fiquei muito feliz, eu me emociono quando eles falam das melhoras, aí eu fico emocionada. Algumas vezes eu choro. É muito bom. Eu choro também, choro mesmo. Cris, nossa, olha só, né? Vamos tentar responder as perguntas, porque senão acho que a gente, né? Não sei quanto tempo que tem aqui ainda. Tô vendo aqui pra gente não cortar no meio, porque tem umas perguntas que eu acho tão importantes. Algumas acabaram sendo respondidas, tipo, da consultoria, da mentoria, né? Tô com a listinha aqui. Tem se dá pra ir direto, não dá, né? Pra ir direto da consultoria pra mentoria, que já era uma pergunta que a gente tinha. Se dá pra ir direto? Tipo assim, eu quero contratar direto a mentoria. Você explicou, mas você quer só explicar melhor? Eu sei que eu vou querer um acompanhamento, eu já sei que eu vou querer. Então eu vou direto para a mentoria. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Porque a consultoria é o ponto de partida, né, pessoal? Eu tenho que fazer o diagnóstico. Se eu não fizer o diagnóstico, não tem como fazer a intervenção e o acompanhamento. Então, sempre começa com a consultoria. Se vai ter segmento, aí a gente vai conversar na consultoria. Seria como começar um tratamento médico sendo que você nem fez exames. Exatamente. Né? É tipo, vamos fazer. É como se eu estivesse orientando uma automedicação, né? A gente não sabe nem se vai funcionar. A gente finge ali que vai dando certo e aí não é coerente, né? Não é coerente com o que eu estou propondo aí para cada um. Eu tenho uma pergunta que veio na semana que eu acho que é legal falar agora que você acabou de mencionar os casos, porque assim, fiquei aqui pensando, né? Você estava falando da Damaris. Eu me identifiquei com a Damaris, porque eu também tenho um aspecto intrapessoal e também sou auditiva. Né? Então, assim, eu peguei um pouquinho ali, né? De case em case, a gente vai se identificando. Só que isso pode ser um pouco perigoso, né? Porque, assim, eu tô aqui me identificando, mas isso a gente pode cair no erro de repetir o problema que você mencionou logo lá no início da live, que a gente ficar buscando métodos de estudo prontos e trazendo para nossa aplicação sem ter o devido autoconhecimento, trabalhando às vezes por meio de achismo. Como você trouxe os cases, explicando, como a gente não tem como se aprofundar, é uma live e tudo mais, não dá para explicar todos os testes que foram aplicados, o que você fez com a entrevista completa, porque é muita coisa. Mas a chegar à conclusão de como você vai colocar uma proposta de ensino para um aluno, o ponto de partida é a inteligência múltipla. Mas o que vai acontecer do meio para frente depende de uma análise muito geral, assim, de todo esse material coletado. E aí a pergunta, que eu estou falando tudo isso, porque veio uma pergunta que é assim: eu posso compartilhar o meu plano de estudo com os meus colegas, né, para eles, tipo, acho que a pessoa quis dizer assim, eu fiz a consultoria, a mentoria, serviu para mim, eu posso dividir com as pessoas, né? O que a você questão acha? É o seguinte, aquele negócio, poder falar para o outro o que você faz, você pode, mas vai cair na mesma falácia do me comparar com a outra pessoa, porque cada pessoa é um indivíduo, e esse método, ele é individual. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente tem que lembrar que mesmo que as suas inteligências predominantes sejam as mesmas do seu colega, você é diferente do seu colega. E a consultoria, ela não me traz, não é igual. E a consultoria, como eu falei para vocês, eu não uso só inteligências múltiplas, eu uso outros testes e outras, né, assim, eu trabalho, assim, eu faço formações em programação neurolinguística, existem outras coisas aí que eu consigo trazer mais informações dessa pessoa. Então, mesmo que você tenha inteligências semelhantes, você não é igual ao outro. Então, na hora da aplicação da metodologia, pode ser que a sua inteligência é exatamente a mesma proporção do seu colega, mas você é diferente. E aí, nessa interação, a gente gera um perfil diferente.
Então não tem como eu compartilhar um método de estudo e ter sucesso com 2 pessoas e garantir esse sucesso. É por isso que é importante fazer a consultoria, pessoal. Se você quer saber qual é o seu, como você funciona, é a consultoria que vai responder isso. Isso pode dar um ruim bonito também, sabe por quê? Pode. Porque tem uma outra coisa. Você mencionou aí a programação neurolinguística. Isso tem a ver também com outra correlação com o processo de psicoterapia, né? Aí resguardando suas diferenças entre os processos, mas ainda trazendo as semelhanças. É assim, né? A maneira que você propõe como que aquele processo tem que ser feito, até a maneira como aquilo é explicado e proposto, tem a ver com a pessoa. Pode levar a pessoa a abraçar aquilo ou até a rejeitar aquilo, né? Então, assim, quando você recebe a consultoria ou a mentoria, especialmente a consultoria, né? Quando você recebe ali a devolutiva da consultoria, ali no segundo encontro da consultoria, a maneira como isso é trazido para você é uma maneira pensada também, né? Sim, claro. A transmissão... Sim, a transmissão da mensagem, de como isso vai ser feito, ela é específica para como essa pessoa lida com o mundo. Então, assim, eu não faço isso de forma aleatória. Cada reunião é uma reunião, cada pessoa é uma pessoa, e a forma de lidar com essa pessoa é diferente. Então, a minha comunicação com essas pessoas, ela é diferente. Então, assim, uma coisa é você escutar de mim com a comunicação correta, com a forma correta, da abordagem correta, qual é o seu método. Outra coisa é você escutar de um colega seu como foi a devolutiva dele, para a característica dele, não é a sua característica. Aí você querer repetir aquilo, se comparando, repetindo uma coisa que não foi feita para você, não, realmente. E assim, então, pessoal, tem como descobrir isso sozinho? Tem erro e acerto, como a Kelly falou que fez erros e acertos, né? Então, assim, e tem pessoas que elas já estão equilibradas, tem pessoas que já são, naturalmente, elas acabam tendo esses feelings. Mas essas pessoas normalmente não buscam a consultoria. Porque elas estão muito bem adaptadas ao ambiente delas, né? À situação delas. Então, normalmente, a pessoa que vem buscar, ela sente uma dificuldade. Se você está sentindo uma dificuldade, é melhor que você busque algo específico para você, do que você pegar o do seu colega e cair no mesmo giro, né? De tentar, às vezes, possivelmente não vai ser específico para você, você vai ter alguma coisa que não vai ser tão legal igual o seu colega e começa de novo, porque não deu certo. E tudo aquilo vai só piorando essa situação aí da ansiedade, né? Da Vamos mais uma? Pode ser. Vamos mais uma, rapidinho. Ó, só mais uma, só pra fechar. Dá pra fazer em dupla ou em trio, tipo, processo ao mesmo tempo ou não? No momento, Kelly, eu não tenho eu não tenho produto hoje em grupo, em dupla, em trio. No momento. Isso já é pensado e possivelmente vai ser desenvolvido, né? Estou desenvolvendo esse processo em grupos, né, maiores. Então, no momento, é só individual, porque a gente pegando tudo que eu falei até agora, a entrevista ela é muito específica da pessoa. Né? Eu faço muitas perguntas para aquela pessoa, então ela é muito focada naquela pessoa. Então, nesse momento, eu quero manter muito esse foco. Eu quero que as pessoas compreendam que elas não precisam modificar quem elas são. Que essa compreensão de quem elas são é muito importante e que isso traz um ganho muito grande para ela. Claro que existem formas de trabalhar isso em grupo, mas no momento, o meu produto ele é individual. Assim, não estava planejado, mas achei isso tão junguiano, né? Eu sei que, assim, o ponto de partida é inteligência múltipla, tudo bem, o Jung ainda não tem nada a ver com isso, mas faria sentido se ele tivesse, né? Porque tem tanta coisa que, agora pensando assim, agora, né, tipo, isso que você acabou de falar, é a aceitação, né? Você trazer um aspecto sombra para a consciência e você poder acolher e usar aquilo a seu favor. Achei incrível. Exatamente. Bonito. Cada característica nova cada característica nossa determina quem nós somos, né? Quanto mais características nossas nós conhecemos e acolhemos essas características, mais dentro de nós mesmos nós estamos, né? Mais conscientes de nós mesmos nós estamos e mais aptos a fazer coisas, né? A desenvolver habilidades que a gente às vezes nem sabe que tem. Que bonito. Pois é, gente, vocês estão vendo, né? Então a gente está falando de algo que tem um embasamento teórico, aí tem estudo envolvido, não é pouco estudo, né? Tem toda uma carreira acadêmica aí que a Cris percorreu desde quando ela era estudante até agora como mestre, doutora, né? E todas as formações necessárias aí para um currículo muito completo, né? Muito importante, muito necessário, né? E aí
todo esse processo também colabora, né, para que esse trabalho seja feito hoje, mas não para por aí, né? Teve muito estudo e ainda com certeza terá, porque a gente tem que estar sempre se reciclando, se atualizando e agregando novos entendimentos, né, para trazer o melhor, né? E aí, assim, para mim é um prazer fazer parte disso, né? Eu tô vendo esse projeto nascer desde quando ele estava ainda no plano das ideias do Platão, e até que ele veio para a manifestação aqui, né? No reino aqui da manifestação onde nós estamos. Então, para mim está sendo muito especial fazer parte de tudo isso. Eu sei que não estava no script, a gente tem 5 minutos, né? E assim, para a gente não terminar correndo, meu Deus, vai fechar a live, o Instagram vai nos derrubar. Eu queria te fazer uma pergunta de finalização, para a gente encerrar aqui com chave de ouro e todo mundo sair entendendo. Tá. A pergunta é, Cris, qual foi, como professor, como acadêmica, qual foi o principal aprendizado que você teve nesta jornada, desde o início até aqui, este dia importante de lançamento da consultoria e mentoria? Como professora, hoje, dia dos professores, qual foi o principal aprendizado? Valendo. A coisa que mais me vem na hora que você foi falando isso é respeito. Eu acho que o meu aprendizado é se respeite, né? Porque, assim, a gente fala muito de respeito externo, mas muitas vezes a gente se força muito a se encaixar em coisas, em características que não são nossas. Isso, assim, tanto na área profissional, quanto na área acadêmica, como estudante, como professor. Então, a gente acaba se desrespeitando muitas vezes, até sem entender que é um desrespeito com nós mesmos, né? Então, assim, a principal coisa que eu trouxe disso tudo é que quando a gente se respeita e quando a gente se conhece, é como se fosse... Gente, é uma relação de amor mesmo. Você começa a ser mais carinhoso com você, você começa a ser mais empático com você, né? Porque a gente está no mundo hoje da empatia, mas como é que eu vou ser empático com o mundo se eu não sou empática comigo? Se eu não aceito as minhas características, né? E assim, aquilo que você falou, né? Do peixe, né? Nadar e tal. Então, assim, cada um tem características diferentes do outro. E isso não impede você de seguir um caminho semelhante ao outro. Então, por exemplo, eu dou aula na medicina. Não impede que pessoas tenham características completamente diferentes e sejam médicos. Isso está dentro da característica de cada um, como não impede que você e seus colegas psicólogos sejam completamente diferentes. Eu, como farmacêutica, como professora, seja completamente diferente. Então, acho que essa questão do respeito que a gente tem que criar primeiro, antes de tudo, é com a gente. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e falo assim que isso mudou a minha vida mesmo. Quando eu comecei a me respeitar, quando eu comecei a respeitar as minhas características pessoais, né? Claro, gente, porque todos os testes que eu faço com os meus alunos, eu já fiz comigo 1 milhão de vezes, né? E aí você começa a ver, na verdade, por que você funciona de certas formas. E você fala, meu Deus, essa sou eu. Cobaia número 1, né? Exatamente. Essa sou eu e eu preciso respeitar quem eu sou. Eu não preciso me enquadrar numa coisa que eu não sou. Na verdade, eu tenho que usar a minha potencialidade. E eu acho que respeito é a palavra. Eu preparei uma mensagem aqui que eu quero deixar de final, mas antes eu quero que você traga uma sua, né? Para fechar. Agora sim, para fechar, né? Ainda para fechar, na verdade eu vou fechar, mas aí eu vou pedir para você me trazer mais uma coisa. Como professora. Pode falar. Pode falar. Fala aí. Pode falar. Como professora, né? Hoje, qual é, com base em todo esse aprendizado que você teve, todo esse período, né? Que mensagem você gostaria de deixar para os professores no Dia dos Professores, aí, se valendo de todo o aprendizado que você teve, aí você falando de respeito, né? Como que você acha que os professores podem se posicionar a partir de agora para colaborar com os alunos nesse sentido do respeito, da autoaceitação? O que os professores deviam fazer? Primeiro, assim, eu quero novamente dar parabéns para todos os professores, porque é uma profissão extremamente honrada e extremamente difícil, gente. A gente está numa sala lidando ali, sei lá, com 50, 100 alunos completamente diferentes, tanto de mim quanto entre eles. Né? Então, assim, muitas vezes eu vejo que as pessoas falam dos professores, julgam professores, mas a gente tem que entender que ele também é um ser humano. Né? Então, assim, o que eu acho, assim, eu vou falar em relação a mim, é que, assim... a partir do momento que eu comecei a ver, porque... Tá, 1 minuto. Falar pra vocês o seguinte, que, assim, se respeitem e respeitem eles e permitam que eles tragam pra vocês o melhor deles.
que eu acho que essa troca do meu melhor com o melhor do outro, o resultado é sempre positivo. Lindo. E para fechar, gente, mais uma do Jung. Quem olha para fora sonha, apenas sonha, mas só quem olha para dentro desperta. Então, se você quer despertar, contrate aí, né? Busque saber sobre a consultoria e mentoria acadêmica, que vai ser um grande despertar na sua vida. Gente, valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido útil. E até a próxima. Eu também. Beijo, pessoal. Vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.